Dívida externa e política econômica. A experiência brasileira nos anos 70. Endividamento externo e déficit em transações correntes. A natureza dos endividamentos nos anos 70. A dívida externa nada mais é, numa primeira aproximação, do que uma das faces das relações entre a economia brasileira e aquilo que convencionalmente é designado por resto do mundo. De um ponto de vista estritamente contábil, o estoque da dívida externa bruta, em qualquer momento dado, é o resultado acumulado da parcela dos déficits em transações correntes não financiada pelo ingresso do capital de risco, ou por variações na reserva internacional. Isso significa que uma dívida bruta crescente, a exemplo do ocorrido no Brasil desde o final dos anos 60 dos dias de hoje, é indicador de uma sucessão de déficits em transações correntes ou de níveis crescentes das reservas internacionais, financiados através de capital de empréstimo. O que se pretende no presente capítulo é apresentar uma discussão da natureza de tais déficits e de suas relações com o endividamento externo, assumido pela economia brasileira no decorrer dos anos 70. Para facilitar as discussões das questões sugeridas, agruparam-se dados do balanço de pagamentos segundo categorias distintas daquelas utilizadas nas estatísticas oficiais do Banco Central. Nesta nova agregação, os dados de balanço de pagamentos foram ordenados em 3 contas, a saber, contas de mercadoria e de serviços produtivos, contas de capital de risco, conta de capital de empréstimo. A conta de comércio de mercados e serviços produtivos é uma versão expurgada do balanço de transações correntes, incluindo, além das exportações e importações, apenas os serviços ditos produtivos, ou seja, aqueles relativos a transporte, seguro, importação e tecnologia. Um déficit nessa conta é indicador aproximado do montante de recursos externos, que, de alguma forma, contribuiu diretamente para o crescimento do produto interno. As duas outras contas, à medida que apresentem resultados superavitários, representam formas alternativas de financiamento dos eventuais déficits ou na ausência destes. Formas alternativas de geração de reservas internacionais. A conta capital de risco compreende os ingressos líquidos a título de investimentos diretos e as remessas líquidas relativas a lucros e dividendos, enquanto a conta capital de empréstimos abrange as entradas líquidas referentes a empréstimos e financiamentos e as saídas líquidas relativas a juros e amortização. Esta forma de organização dos dados permite que se disponha, para cada conta, do resultado líquido dos ingressos de capital estrangeiro, descontados os serviços resultantes das entradas pretéritas. Além das 3 contas indicadas, se considerou ainda a conta variação de reservas, entendidas como a conta de resultado. Os dados relevantes estão considerados na base 2. Período 69-73, a expansão do euromercado e o primeiro impulso do endividamento. O primeiro grande impulso da dívida externa, em sua história recente, se deu no período de 69 e 73, durante quase toda a década de 60. A dívida externa bruta praticamente não se alterou, oscilando em torno de um patamar estável da ordem de 3 a 4 bilhões de dólares. É a partir do final dos anos 60 que a dívida bruta inicia uma trajetória de crescimento acelerado, passando de 3,8 bilhões em fins de 68 para 12 bilhões em fins de 73. Isso significa que o primeiro movimento de aceleração da dívida externa coincide temporariamente com um ciclo expansivo de 68 e 63, o que sugere algumas reflexões. Segundo o discurso oficial da época, as tomadas de recurso externo constituíam um elemento de vital importância para a viabilização de altas taxas de crescimento do produto interno. Tal afirmativa se assentava no suposto de que a economia brasileira, dado seu estágio de desenvolvimento, ainda com notórias insuficiências quanto à produção de diversos bens intermediários e de capital, esbarraria em restrições tanto pelo lado do setor externo como pelo lado da poupança interna, caso tentasse acelerar a sua taxa de crescimento. O apelo a recursos externos era, portanto, condição sine qua non e expressava, em última instância, a contribuição de poupanças externas ao esforço de desenvolvimento da economia nacional. A partir dessas proposições, o endividamento externo ocorrido no período passou a ser apresentado como um resultado necessário de um ciclo expansivo na economia ainda em desenvolvimento. É verdade, ressalta-se desde logo, que o coeficiente de abertura da economia brasileira se ampliou no decorrer do ciclo expansivo.
O coeficiente de importações sobre a oferta total cresceu para os bens manufaturados no seu conjunto e, em especial, para os bens intermediários de capital. Pelo lado dos bens intermediários, esse fenômeno resultou essencialmente do atraso de programas governamentais em alguns setores estratégicos, como o siderúrgico, por exemplo. Por lado dos bens de capital, resultou da combinação dos fatores conjunturais e estruturais. A esse respeito, destaca-se em primeiro lugar a política econômica francamente estimuladora de importações de tais bens que prevaleceu no período 68-70. Mesmo no período seguinte, quando foram tomadas medidas visando corrigir os desvios anteriores, principalmente via extensão de incentivos fiscais e creditícios à produção doméstica, permanece uma política bastante permissiva em relação à importação de bens de capital. Quanto aos fatores estruturais, cabe enfatizar que a significativa e crescente participação do capital estrangeiro nos diferentes ramos da indústria de transformação certamente contribuiu para a elevação do coeficiente de importações, dada a sua alta propensão a importar e a ausência de restrições efetivas à importação. Como pano de fundo, cabe considerar que as condições de domínio da tecnologia de ponta, os interesses de grande capital internacional e questões relativas à dimensão de mercado acabam por fazer com que o atendimento da demanda doméstica de bens de capital implique um determinado volume de importações complementares à produção interna. Contudo, este fenômeno de abertura do coeficiente de importações foi acompanhado por um excessivo crescimento das exportações brasileiras, dados o boom observado no comércio internacional e o elenco das medidas internas de incentivo. O crescimento das importações foi de alta magnitude e garantiu as dívidas necessárias para fazer frente à ampliação das importações, conduzindo a um balanço comercial equilibrado no quinquênio. Esse resultado indica que, a despeito do crescimento desequilibrado, não houve lado do comércio de mercadorias qualquer pressão indutora da tomada de capitais de empréstimo ao longo do ciclo expansivo. Quanto aos serviços produtivos, houve, é certo, um déficit acumulado no período da ordem de 2 bilhões. Observe-se, entretanto, que a pressão de serviços produtivos sobre a tomada de capitais de empréstimos foi de fato inferior ao déficit antes apontado. Isto porque a conta de capital de risco apresentou um saldo positivo no quinquênio na ordem de 1 bilhão, gerando assim divisas para financiar parte do déficit dos serviços produtivos. Na verdade, a pressão exercida pela conta de mercadorias e de serviços produtivos sobre a tomada de empréstimos externos foi inferior à cifra acumulada de 1 bilhão. Não podemos ser responsabilizados dessa forma pela contratação líquida de empréstimos e financiamento na ordem de 6,8 bilhões, conforme registram nossas contas externas. A conclusão é que se chega, portanto, é que a tese de que a aceleração do endividamento externo brasileiro ocorrida durante o ciclo expansivo foi determinada pela necessidade de poupanças externas ou por um estrangulamento do setor externo não encontra qualquer base de sustentação. Sendo assim, a contrapartida do significativo impulso sofrido pela dívida externa deve ser buscada na esfera das relações financeiras da economia brasileira com o resto do mundo, e não na suposta necessidade de superar os constrangimentos do setor externo. O caráter predominante financeiro, ou seja, não produtivo do endividamento ocorrido no período, fica evidenciado quando se observa que as contratações líquidas de empréstimo e financiamento tiveram como contrapartida principal a formação de reservas internacionais, ou seja, a criação de poder de compra que não se realiza no período e que retorna ao circuito financeiro internacional. Por outra parte, é fundamental ter presente que a compreensão dos determinantes de endividamento ocorrido no período só se completa quando o foco de atenção é deslocado para o cenário internacional. Isto porque o afluxo significativo de recursos externos à economia brasileira foi determinado, em última instância, pelas transformações ocorridas no mercado em euro-moeda e que se traduziria, sobretudo, numa extraordinária disponibilidade de crédito a prazos cada vez mais longos e spreads cada vez menores no decorrer do período.
Nesse sentido, a economia brasileira, ao elevar seus níveis de endividamento externo, nada mais fez com que acompanhar um movimento geral que envolveu diferentes economias em desenvolvimento. No momento em que o Euromercado buscava novos clientes fora dos Estados Unidos e Europa, por outras palavras, a economia brasileira foi capturada, justamente com várias outras economias, no movimento geral do capital financeiro internacional em busca da oportunidade de valorização. Destarte, é totalmente inútil tentar explicar a aceleração do endividamento ocorrida no quinquênio como resultado de estrangulamentos do setor externo ou como a contribuição de poupanças externas ao ciclo expansivo observado no período. O que houve, isto sim, foi a convergência de uma situação de grande liquidez internacional com a de um ciclo expansivo interno, onde a demanda por crédito em moeda doméstica exercida pelo setor privado crescia às taxas elevadas e onde as características institucionais do sistema financeiro interno faziam com que a parcela crescente dessa demanda fosse atendida, independentemente do estado das contas externas, por operações que envolviam a entrada de recursos externos. Este ponto de decisiva importância para a compreensão não só das relações entre ciclo expansivo e endividamento externo, como de significativos desdobramentos posteriores. Será discutido de forma aprofundada nos capítulos seguintes do presente trabalho. O surgimento do hiato de recursos, 74, 76. Ao contrário do período anterior, o triênio 74-76 é marcado por fortes desequilíbrios de balanço comercial, que apresentam déficit acumulado de 10,5 bilhões nos 3 anos considerados. Este resultado reflete, antes de tudo, as condições adversas observadas no comércio internacional, dado as taxas negativas de crescimento verificadas na economia capitalista, avançadas e a quadruplicação do preço do petróleo ocorridas em fins de 73. Nos anos de 74 e 75, há uma clara deterioração nos termos de intercâmbio, há uma queda no ritmo de crescimento do volume exportado pela economia brasileira, ambos decorrentes da conjuntura recessiva vivida pelas economias industrializadas. Esta profunda inversão de sinal nas condições do comércio internacional se dá no momento em que a economia brasileira, a despeito de já experimentar os primeiros sinais de aceleração, continua a expressar taxas elevadas de crescimento. A indústria de transformação cresce a uma taxa média de ordem de 8% ao ano no triênio, o que dá uma ideia do dinamismo ainda presente no período. O declínio das inversões privadas é, em boa medida, compensado pelas inversões públicas, de tal sorte que a retração da taxa global de inversão se processa de forma suave. A manutenção de altas taxas de crescimento, dados o coeficiente de importações de bens intermediários e de capital e a elevação dos seus preços no mercado internacional, acaba determinando um acréscimo significativo no valor das importações brasileiras realizadas no período. Na verdade, o discurso oficial, como será visto no capítulo 2, atribuía um caráter predominante conjuntural e transitório às diversidades externas. Estas eram vistas como resultado exclusivo do choque do petróleo, e este como um fenômeno que rapidamente seria absorvido e neutralizado no plano das relações econômicas internacionais. Tanto é assim que, em plena crise internacional, o governo brasileiro deslancha um ambicioso programa substituidor de importações, o segundo PNN, que, apoiado em grandes projetos públicos e privados na área de bens de produção, se propunha a conduzir a economia brasileira num curto espaço de tempo ao rol das economias plenamente desenvolvidas. Nesse contexto, o aprofundamento do endividamento externo era visto como desejável, de vez que financiaria não mais um crescimento desequilibrado como o do período anterior, mas sim a reeducação estrutural da dependência da economia brasileira em relação aos países centrais. Completar o cenário, é preciso ter presente que a ideia que a economia brasileira é uma ilha de tranquilidade em meio a um mar revolto era tal que nem mesmo medidas de curto prazo foram adotadas como objetivo de atenuar os equilíbrios da balança comercial. Basta ilustrar a esse respeito que a medida mais importante e ainda assim de eficácia duvidosa, generalização do depósito compulsório de 100% sobre a valorização das importações pelo prazo de 360 dias, só veio a ser implementada em dezembro de 75. Ou seja, passados 2 anos de profundos desequilíbrios comerciais, resulta que a diferença do período de 69 e 73 a do triênio 74 e 76 uma marcada dissimetria no comportamento da economia brasileira, vis-à-vis o das principais economias capitalistas, o que acaba por se refletir em vultuosos déficits no balanço comercial.
ou seja, as dificuldades pelo lado do comércio de mercadorias que estiveram ausentes no período do ciclo expansivo manifestam-se agora com grande intensidade em função das adversidades que as conjunturas excessivas mundial impõem às relações comerciais brasileiras. As restrições externas põem a nu o caráter desequilibrado da face expansiva anterior, que esteve não só dissimulado, como também agravado por uma conjuntura internacional extremamente favorável. Além disso, os déficits comerciais são amplificados pelo comportamento da conta de serviços produtivos. Tem seu déficit também acrescido no período, especialmente em função do impacto do aumento do preço dos combustíveis sobre o item transportes. Resulta dos elementos apresentados que, descontada a contribuição líquida do ingresso capital de risco, o balanço de mercadorias e serviços produtivos exerce forte pressão sobre a tomada de recursos de empréstimos, demandando algo em torno de 11,8 bilhões no triênio. Não deve ser esquecido, por outra parte, que este quadro de desequilíbrios é exacerbado pelo impacto que o custo da dívida exerce sobre a conta financeira. Os juros vencidos no triênio montam 4 bilhões, o que significa, em termos médios anuais, um acréscimo superior a 300% em relação à média do quinquênio. Esse aumento dos compromissos financeiros correntes reflete, por um lado, o simples crescimento do estoque da dívida, e, por outro lado, a deterioração das condições de crédito prevalecentes no período. Neste particular, é significativa a elevação observada tanto nas taxas básicas de juros como nos spreads praticados no mercado financeiro internacional. Além do mais, observa-se desde o início do período uma persistente queima de reservas internacionais, resultante da retração relativa no volume das operações bancárias internacionais. Tal movimento só vai ser revertido em meados de 76, quando voltam a expandir-se aceleradamente as atividades no euromercado e quando começam a ser ensaiadas as políticas restritivas internas. Verifica-se, portanto, que o segundo momento da impulsão da dívida externa brasileira responde, dados o padrão de crescimento, às elevadas taxas de crescimento e a política econômica triunfalista. O Brasil potência associada ao segundo PND, a uma conjuntura internacional extremamente adversa que rebate tanto pelo lado do comércio de mercadorias e serviços produtivos como pelo lado do custo da dívida, que começa a operar como um autoalimentador dos equilíbrios globais do setor externo. O período 77-78, o caráter financeiro da dívida. A dívida externa brasileira sofre um novo e significativo incremento no biênio 77-78. Nesses 2 anos, a dívida bruta cresce a uma taxa média da ordem de 70% ao ano, uma das mais elevadas de todo o período em estudo. Paradoxalmente, está configurado, por esta época, um quadro de relativa regularização das relações comerciais brasileiras com o resto do mundo, dada tanto a recuperação do nível de endividamento das economias capitalistas avançadas, ocorrida a partir de 76, como a redução na taxa de crescimento do produto interno brasileiro, verificada no biênio. O exame das contas comerciais eleva, para o biênio, uma balança comercial praticamente equilibrada, com um déficit acumulado de apenas 0,9 bilhão. Para este resultado, contribuíram, além dos fatores de ordem geral já referidos, preços extremamente favoráveis para alguns produtos primários de exportação, especialmente para café e soja em 77, e medidas mais efetivas de controle de importações. Somados os déficits das contas de mercadorias e de serviços produtivos, chega-se a um déficit de 3,8 bilhões no biênio, o que significa que a pressão exercida sobre a tomada de recursos externos é, por este lado, bastante tênue. Na verdade, a pressão sobre a tomada de capitais de empréstimos, descontada a contribuição líquida no ingresso de capital de risco, não supera a marca dos 2,7 bilhões. O confronto desse valor com 3,5 bilhões relativos à contratação líquida de capitais de empréstimo deixa evidente que o acréscimo da dívida ocorrido no período novamente pouco tem a ver com o financiamento de ato de recursos. Ou, em outras palavras, revela o caráter predominantemente financeiro da tomada de novos recursos externos. O custo da dívida já requer, por esta época, volumes expressivos de recursos para o seu financiamento,
tendo os juros líquidos atingido a cifra de 4,8 bilhões no biênio, que representa cerca de 37% da contração líquida ocorrida nos 2 anos considerados. Além disso, a variação das reservas internacionais alcança um montante de 5,3 bilhões, respondendo, portanto, por outros 40% das tomadas líquidas no período. Esse comportamento do endividamento externo no biênio tem por substrato a expansão significativa na liquidez internacional, ocorrida no período 76-78, que substituiu a liquidez restrita do período anterior. Há no triênio um rápido aumento no volume das operações realizadas no mercado bancário internacional, acompanhado por uma tendência a dilatações de prazos e redução de spreads. Assim, o aprofundamento do endividamento brasileiro ocorrido no período está longe de constituir esse fenômeno isolado. Ao contrário, as taxas de crescimento das chamadas de recursos pelo Brasil junto ao mercado de dinheiro e moedas, a despeito de elevadas, são inferiores às verificadas para os conjuntos das operações realizadas nesse mercado do biênio 76-78. A farta disponibilidade de crédito no mercado combinou-se, no caso brasileiro, uma política econômica francamente estimuladora de aprofundamento da dívida. Como será discutido mais adiante, as autoridades governamentais adotaram, a partir de meados de 76, uma política fortemente indutora da tomada de recursos externos. Por um lado, o estímulo de captação privada de resultados não tão expressivos como será visto, foi realizado através da liberação das taxas internas de juros, visando garantir um diferencial do custo do dinheiro a favor do crédito externo. Além disso, foi instituído em meados de 76 um mecanismo de proteção contra perdas de capitais decorrentes de eventuais modificações na política cambial. Simultaneamente, as empresas estatais foram induzidas, via crescentes restrições, à mobilização dos recursos internos, a tomadas maciças junto aos bancos internacionais. Em função dessa política, os recursos externos passaram a ter peso crescente na estrutura de financiamento dos grandes projetos do setor público. Assim, pode-se concluir que o novo impulso da dívida externa brasileira resultou de um segundo movimento de transbordamento do euro-mercado de moeda e de uma política econômica decididamente indutora da tomada de recursos externos. O acréscimo da dívida pouco tem a ver com o comportamento das contas de mercadorias e serviços produtivos, ou seja, com a contribuição de poupanças externas ao crescimento, apresentado como contrapartidas principais o próprio custo da dívida e o acúmulo de reserva internacional. Período 79 e 80, a explosão dos juros no mercado internacional. O biênio 79 e 80 é marcado pela volta a uma situação de desequilíbrios no balanço comercial, que apresenta um déficit acumulado da ordem de 5,7 bilhões. Esse resultado reflete os efeitos diretos e indiretos do segundo choque do petróleo e do retorno a uma conjuntura recessiva, ou de reduzidos níveis de crescimento, acompanhada da desaceleração inflacionária nas economias capitalistas avançadas. Tais efeitos se faz sentir também na conta de serviços produtivos, que acusa um déficit acumulado de 4,4 bilhões. De tal forma que, descontado o ingresso líquido de capital de risco, resta um déficit global na conta de mercadorias e serviços produtivos da ordem de 7,3 bilhões no biênio. Mas o dado novo do período é o impacto explosivo que o custo da dívida tem sobre os desequilíbrios globais, o que faz com que o efeito cumulativo, que já vinha se manifestando em períodos anteriores, assuma graves proporções no biênio 79 e 80. O expressivo aumento do custo da dívida resultou da elevação das taxas básicas de juros praticadas no mercado financeiro internacional. A Libor de 6 meses, por exemplo, que apresentou um valor médio de 9,9% ao ano. No biênio 7778, atinge um valor médio de 14,4% em 79 e 16,8% em 80, considerando-se que a maior parte dos contratos de empréstimos e financiamentos é firmada com cláusula de taxas de juros flutuante. É fácil perceber as consequências dessas acentuadas variações sobre o custo da dívida externa brasileira.
como decorrência, e pela primeira vez na história recente da dívida externa, o saldo da conta financeira apresenta-se com sinal negativo. Isso significa que o acréscimo da dívida, além de não gerar recursos para o financiamento da conta de mercadorias e de serviços produtivos, é insuficiente para trazer frente aos juros líquidos vencidos no período. De fato, as tomadas líquidas totalizaram 9,2 bilhões, enquanto os juros líquidos alcançaram um montante de 10,5 bilhões. A insuficiência de recursos para fechar o balanço de pagamentos reflete não só a deterioração em geral das condições do crédito internacional ocorrida no período, como principalmente a pressão exercida pelos credores externos contra a política econômica heterodoxa, posta em prática pelo governo brasileiro desde meados de 79 e considerada agravadora dos equilíbrios externos. Como consequência, o fechamento das contas externas só pode ser realizado mediante as queimas de reservas internacionais e mediante a contratação dos empréstimos de curto prazo e de custo ainda mais elevados, e de que aqueles prevalecentes no mercado internacional. Na verdade, a importância assumida pelo componente financeiro nos equilíbrios globais do setor externo só faz por revelar uma das faces perversas do elevado endividamento externo. Isto porque a economia brasileira, à medida que aprofundou sua dívida, tornou-se duplamente vulnerável às conjunturas mundiais excessivas e inflacionárias. Por um lado, tais conjunturas têm um pesado efeito negativo sobre a conta de comércio, tanto pelo lado da absorção em nossas exportações, como pelo lado dos termos de intercâmbio. Enquanto, por outro, e nessas conjunturas que tendem a prevalecer nos países centrais, políticas monetárias ortodoxas que, via elevação das taxas de juros internacionais, impactam negativamente a conta financeira das economias endividadas. Ou seja, os períodos em que se agravam os déficits na conta de mercadorias e de serviços produtivos são exatamente aqueles nos quais sobrevêm situações de liquidez restrita e de agravamento dos déficits puramente financeiros. Um quadro semelhante já se havia configurado no biênio, mas com resultados menos evidentes, uma vez que o estoque da dívida era relativamente pequeno e que a elevação das taxas de juros se processou com menor intensidade. Agora, os desequilíbrios do setor externo assumem um caráter predominantemente financeiro, como resultado do impacto desequilibrador que o próprio endividamento externo exerce sobre o balanço de pagamentos. A virada de sinal em 81, o superávit na balança comercial. O ano de 81 vai inaugurar uma nova fase na história recente do setor externo brasileiro, caracterizada pela emergência de superávit na balança comercial. Neste ano, a balança comercial apresentou um saldo positivo superior a 1 bilhão, o que, somado ao resultado líquido do ingresso de capital de risco, praticamente assegurou os recursos necessários ao financiamento do déficit de balança dos serviços produtivos. Como consequência, o acréscimo da dívida destinou-se exclusivamente à cobertura dos juros vencidos no ano, evidenciando seu caráter extremamente financeiro. O resultado favorável da balança comercial decorreu, principalmente, do valor das importações, que em termos nominais apresentou uma queda de quase 4% em relação ao ano anterior. Excetuados os gastos com trigo e petróleo. A queda do valor das importações foi mais drástica ainda, atingindo em termos nominais o percentual de 16% em relação a 80%. O comportamento das exportações, por sua parte, mostrou-se muito aquém das expectativas governamentais, dada a nova onda de protecionismo provocada pela crise internacional e dado o rebaixamento do preço das commodities, resultados das elevadas taxas de juros praticadas no mercado financeiro internacional. O desempenho das importações, decisivo para o superávit comercial, foi produto, por sua vez, da política econômica, posta em prática pelo governo brasileiro desde o final de 80. Tal política, implementada em função da forte pressão exercida pelos credores internacionais, a partir de meados do ano, era de cunho abertamente excessivo e apoiava-se nos principais instrumentos do receituário ortodoxo, a saber, corte no gasto público, redução de subsídios, controle quantitativo da expansão do crédito, com
concomitante liberação das taxas de juros praticadas no segmento livre de mercado financeiro e da contenção salarial, neste caso, apenas parcial, pois visava atingir exclusivamente os altos salários. Além disso, eram adotadas medidas para a contenção direta das exportações públicas e privadas. A política recessiva foi bem sucedida, tendo provocado rapidamente uma acentuada queda nos níveis de produto e no emprego no país. Contudo, as dificuldades do fronte externo estavam longe de ser resolvidas. O movimento cumulativo da dívida continuava a ter um impacto fortemente desequilibrador nas contas externas, tendo os juros líquidos alcançado a cifra de 10 bilhões. O enquadramento da política econômica ao receituário ortodoxo teve, é verdade, o efeito de atenuar momentaneamente as restrições impostas pelos bancos internacionais quanto à continuidade do fluxo de empréstimos para o país. Mas, em contrapartida, a economia brasileira teve de arcar com spreads crescentes, que se situavam entre os maiores do mundo, o que significava agravar ainda mais os desequilíbrios puramente financeiros das contas externas. Mais grave ainda, o ingresso líquido de novos empréstimos foi suficiente para cobrir apenas a conta financeira, deixando as reservas cambiais em níveis extremamente baixos, equivalentes, segundo os dados oficiais, ao limite crítico de 3 meses de importação. Resultava, portanto, uma situação de equilíbrio fortemente instável e que combinava o pior dos mundos, ajuste excessivo por um lado, com todas as suas implicações, e manutenção, por outro, de um fluxo de empréstimo que cobriria exclusivamente a conta financeira, sem possibilitar qualquer ganho de margem da manobra via recomposição das reservas internacionais. Para completar o quadro, persistiam elevadas taxas de juros no mercado financeiro internacional, que, aliadas a spreads igualmente elevados, potenciavam os desequilíbrios financeiros, deixando a economia brasileira completamente exposta a vicissitudes do sistema bancário internacional. Concluindo, é possível perceber que, ao final do período estudado, manifestava-se um aparente paradoxo: o endividamento externo, justificados como elemento de exploração de constrangimentos externos, como potenciador do crescimento econômico, revelava-se o contrário, ou seja, um elemento agudizador das dificuldades externas, ou radicalizando o argumento, um elemento de geração de constrangimentos externos.